Bom dia, meu nome é Júlia. Bom dia, meu nome é Meire. Está começando o podcast Mulheres em Foco. E o tema abordado de hoje vai ser mulheres no mercado de trabalho. Estamos com duas convidadas. A primeira é a Vanessa Rodrigues, que é psicóloga, escritora e palestrante. E a outra é a Ivana Rezende, que é advogada. E a gente quer perguntar um pouquinho para vocês sobre a trajetória de vocês, sobre como foi você estar onde vocês estão hoje, as dificuldades que vocês tiveram que enfrentar. Até porque é uma faculdade longa, tanto a advocacia como a psicologia. A gente quer saber como vocês lidaram financeiramente também, porque há 5 anos atrás, ou mais anos ainda, era tudo diferente, era tudo mais difícil, né? Eu tenho 2 graduações. Trabalhei um bom tempo na área de comunicação, trabalhei em TV e em TV corporativa também. E com 40 anos, eu tenho 51, eu recebi uma missão, né, de mudar de área, um propósito de vida. E eu fui novamente fazer outra graduação com mais de 40 anos, que foi bem desafiador por conta das demandas domésticas, né, de filho, marido, essa logística toda. E ficar exposta novamente até às 11 da noite numa faculdade foi bem desafiador. E iniciar uma carreira do zero, né, com 40 anos, que para muitas pessoas você já está desacelerando, né? Então enfrentei todos esses desafios, mas deu muito certo. Acho que apesar das dificuldades financeiras que existem, realmente são bem desafiadoras nesse momento que você decide fazer uma transição de carreira aos 40, né? Mas isso é importante dizer porque muitas mulheres também estão nos assistindo e às vezes resolvem fazer outra faculdade na meia-idade, né? Falam, eu não tenho mais idade. Tem sim, dá certo. E nesse momento eu prestei um edital, fui aprovada na Unicamp e antes de terminar a faculdade eu já comecei a dar aula numa grande universidade. Isso foi muito importante para minha autoconfiança, né? E as coisas foram se acomodando ali. Mas é importante pontuar que em qualquer situação, tanto uma carreira estável quanto uma mulher que decide trocar, né, a sua profissão, né, escolher outro caminho, né, durante o seu percurso, a gente vai encontrar adversidades muito peculiares do nosso gênero, né, que a gente não vê em homens, por exemplo, como essas tarefas que são impostas e são muito... elas roubam muito o nosso tempo, né? O tempo que você tem dedicado a você. Então, e isso é um exercício diário, né? De você distribuir esse tempo de uma forma mais saudável. Senão fica todo para casa ou todo para as demandas e nada para você. É bom também a gente tirar um tempo para nós mesmos, né? Fugir um pouco de muitas tarefas, tanto em casa quanto no serviço. Bom, a minha trajetória é um pouco diferente, né, da Vanessa. Eu, com 19 anos, eu fui aprovada no concurso público em Minas, eu sou natural de Minas. E eu trabalhei por 3 anos e meio na área administrativa, né, da companhia de energia de lá. Mas era um trabalho com o qual eu não me identificava. Eu não gostava muito, acho que foi uma decisão, assim, eu precisava trabalhar, mas não era a minha primeira escolha. Então, depois de 3 anos e meio, eu resolvi me mudar para Indaiatuba. Na época eu já namorava meu atual marido e resolvi recomeçar aqui. E aí foi quando eu decidi fazer a faculdade de Direito. E quem me apoiou, assim, 100% do tempo sempre foi minha mãe, né? Graças a ela, essa faculdade foi possível. E nesse meio tempo eu trabalhava com várias coisas. Eu já era professora de inglês desde a adolescência, então eu, para pagar a faculdade ou outras coisas, né, dava aulas de inglês. Depois consegui passar no concurso para fazer estágio na promotoria, né, do estado de São Paulo, foi ótimo.
E sempre fui do cível. Desde a época do estágio já fiz estágio no cível, porque geralmente quando o pessoal vai fazer estágio na promotoria, quer fazer estágio no criminal, né? Mas eu já gostava. E quando me formei, eu fui trabalhar na parte civil mesmo. Prestei serviço para Aquino através de um escritório lá em 2016, 2017. E depois eu saí desse escritório, continuei trabalhando de forma autônoma, gostava muito, né? Na Kion, quando eu prestei serviço para eles, eu comecei a me interessar mais pela área empresarial. Mas quando veio a pandemia, para mim foi um choque, porque eu engravidei e aí eu tive o famoso bebê de pandemia, né? E eu realmente tive que dar um tempo da minha carreira, porque não tinha creche, era muito difícil encontrar alguém para ficar com ele era muito pequeno. E eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Foi uma possibilidade, graças a Deus, né? Porque no momento que eu podia manter a casa. Mas a gente que é independente, a gente sempre quer ter alguma coisa que seja nossa, né? E depois de 2 anos, quando as coisas voltaram a abrir, eu consegui, né? Foi uma coincidência, abriu essa vaga na Kion. Eles se lembravam de mim, eu tive uma indicação e consegui hoje, né, estar lá. Já faz 2 anos que eu estou à frente do departamento jurídico, dentro da minha área, mas agora com foco mais mesmo para a empresa, né? Mas tem sido ótimo, é uma empresa que eu gosto muito porque valoriza muito essas questões relacionadas à mulher, né? Nós temos a licença maternidade estendida, nós temos muita compreensão por parte dos nossos chefes em relação às diversas demandas que a mulher tem, né? Então, hoje eu me sinto bastante acolhida no mercado de trabalho, principalmente pela política da empresa mesmo, de acolher mulheres e de ter muitas políticas voltadas especialmente para nós. Vila, você falou que se sentiu bastante acolhida, né, pela empresa, mas teve alguma situação que você já se sentiu inferior por ser mulher? Não pela Kion, mas em alguma situação na sua trajetória? A gente sabe que em muitos momentos, né, quando você vai passar por uma entrevista de emprego, a Kion foi a primeira, quando é muito assim, sempre eles te perguntam, você é casada, você tem filho, porque a gente sabe que isso é considerado, não é uma discriminação direta, mas você às vezes ter filho é uma coisa que a empresa leva em consideração. O meu patrão, por exemplo, quando eu trabalhava no escritório, que eu prestei serviço para aquilo, ele tinha uma preocupação muito grande, porque na época eu não tinha filho, ele queria muito saber se eu tinha planos de engravidar. Parecia que ele tinha muito medo de eu engravidar enquanto eu trabalhasse para ele. Eu era bem mais jovem na época, não era um plano imediato, mas eu tinha sim esse interesse. E eu ficava me perguntando, né, se em algum momento eu engravidasse, o que poderia acontecer. Então eu acho que esse tipo de discriminação, ele acontece, ainda existe, né? A gente está na luta para que isso mude, mas ele ainda é presente. Bom, na psicologia, eu não vejo muito essa diferença, mas no mercado de palestras, onde eu palestro, existe sim uma preferência mercadológica por palestrantes homens. Então, se você parar para pensar, os grandes nomes das palestras que nós temos hoje, não vou citar nenhum aqui para não se dizer com essas pessoas, mas são todos homens, né? Grandes filósofos, grandes professores, e a gente vê uma filósofa, uma outra pessoa da psicologia ali, e é curioso, porque a maioria das pessoas que se interessam por palestras de saúde mental, geralmente é o público feminino, é mais sensível a isso. Então, veja que incoerência, né? Por que o mercado se atrai mais por palestrantes homens se nós falamos para a mulher, né? Então, qual é a congruência disso? Se mulheres passam pelos mesmos dramas, né?
tem essa experiência empírica à flor da pele, como deixar a criança em casa e falar sobre burnout, por exemplo, né, que a gente conversava offline aqui, antes dessa, e de toda essa dinâmica, né, que envolve processos, inclusive processos dramáticos, né, abuso, né, relações tóxicas. Então, quando a gente entra nisso, o olhar feminino ele deveria ter o peso, né, na escolha de gestores e grandes players aí do mercado, inclusive em RH de empresa, né, deveria ter esse olhar, vamos falar sobre tal, de tal, a gente trazer uma mulher para falar para mulheres, ao invés de trazer um homem renomado, tudo bem, mas, né, quem sabe a gente poderia ampliar em vez de reduzir, né? Então eu acho que nesse sentido a gente ainda está com um déficit muito grande, né, nessa área de capacitação de pessoas e capacitação. E como vocês lidam com essa trajetória de você ser mãe e de vocês ter o trabalho de vocês? Ainda atenção para o filho, para a família, para o trabalho, marido, para os serviços de casa? Equilibrar pratos, né? São muitos pratinhos. Então, eu acho que é uma tarefa de equilibrar pratos. Enquanto a minha colega falava, né, da mãe, geralmente mãe é um suporte muito importante para as mulheres, né? Ontem ainda conversava com meu marido sobre a falta de creches, né? Eu faço mestrado na Faculdade de Medicina da Unicamp e a gente estava falando sobre desenvolvimento da criança, né, e adolescente, e o desespero que é você precisar, né, de resolver um compromisso e não ter por que deixar, porque nem todo lugar você pode levar, né? Eu, por exemplo, não tenho mais nem pai nem mãe, né? Eles são falecidos, então é muito difícil, né, você não ter essa rede de apoio. Então assim, é uma dificuldade que a gente vai resolvendo a cada dia, não tem uma forma assim. Para mim, mãe, que você perguntar o que você faz, no momento que ela recebe a demanda, ela vai ir nas amigas, né, paga uma recreação durante as férias para a criança ficar meio período, né, enquanto ela trabalha, porque as crianças tiram férias, mas pais não, né? Então, essa é uma época bem difícil para nós, então não tem uma fórmula, mas assim, tem uma criatividade, uma disposição e muito empenho da gente encontrar pessoas de confiança para poder ajustar esse momento. É muito difícil, porque você tem ainda que ter essa condição financeira de poder tocar e estar no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que a gente sempre leva em consideração, porque você tem a preocupação, se o filho está sendo bem cuidado, né? E a todo momento tem uma culpa, porque se você trabalha até mais tarde, porque o trabalho demanda isso algumas vezes, mas você pensa que são horas a menos que você tem com o seu filho, que já passou às vezes o dia todo na escola. Então, a gente sempre se ajeita, como disse a Vanessa, mas a culpa existe. Fica um sentimento de culpa sempre, porque ainda não é assim bem aceito na sociedade e não é uma realidade estabelecida essa responsabilidade compartilhada, né? Que o homem tem esse papel não de ajudar, mas de realmente fazer a parte dele e a gente poder fazer a nossa parte, estar tranquilo com isso. Eu tive isso mãe e é bem difícil, né? Aqui ninguém então eu ver mesmo você deixar a criança em casa e você participar de muitos momentos com ela, primeiro passeio, essas coisas assim, fica marcado, né? Além do primeiro passeio, tem os compromissos da escola, que quem trabalha CLT consegue ir, né? Vai ter uma festinha às 10 da manhã para os pais, então nem todo mundo pode ir. E daí vem, né, aquela dor, né? Todos os pais lá, minha filha não vai ter o pai e a mãe. Então, isso é dolorido pra gente, né? Mudando um pouco do assunto de filhos, eu não sei se vocês viram no vídeo que o CEO de uma empresa, ele falou que não aceitava, era inadmissível mulheres como CEO nesse cargo. O que vocês acham sobre isso?
uma mulher tá no pódio, assim, em cima de nós? Eu acho que ele foi muito infeliz no comentário dele. Inclusive eu ouvi depois, né, que foi meio divulgado isso, que ele foi substituído inclusive por uma mulher. Mas eu acho que não existe essa diferença de competência, isso é uma falácia. Na verdade, a gente vive numa sociedade estruturada, né, que as nossas conquistas enquanto mulheres, elas são muito recentes. Nós temos sim que ouvir mais mulheres, temos sim que perceber isso, e ele foi muito feliz, porque quantas mulheres já se provaram e se provam todos os dias, e além de ser CEO, acumulam as outras rotinas, os outros papéis da vida com maestria. Não sei se eles teriam tão capaz. Concordo. Eu, se tivesse escutado isso, eu ia bater meu carinho e encaminhar ele para um psicólogo. Eu acho que ele precisaria ampliar esse olhar dele, que está muito restrito. Veja, mulheres estudam mais hoje, isso é uma realidade. 47% das famílias hoje são chefiadas por mulheres. Então, isso mostra a nossa potência, né? E não, veja que detalhe, né? Não porque foi proposto para elas diferem, porque foi imposto, né? Muitas vezes o cara, dá no pé e a gente fica com esse problema, né? Então, essa questão de mulheres no poder são inadequadas, os homens, mas isso realmente não tem nenhuma evidência. O que a gente tem cientificamente que a gente pode dizer é que mulheres têm os sentidos mais aguçados. A mulher, ela é mais empática, ela tem essa capacidade de ouvir mais. E hoje a gente sabe que uma boa gestão, além da parte técnica, você precisa desenvolver habilidades emocionais para lidar com as pessoas. O grande problema hoje nas empresas é currículo comportamental, mais técnico, mais o comportamental, né? As pessoas são demitidas pelo comportamento. Então, avaliando dessa forma, eu acho até que a gente tem uma vantagem competitiva inata, né? O que não sustenta a palavra desse rapaz. Enfim, tá machucado. E sobre as pessoas da comunidade LGBT? Vocês acham que eles têm mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho? Eu não tenho, talvez, lugar de fala para falar, mas eu acredito que sim. Eu acho que as políticas de diversidade e inclusão, elas fazem sim diferença na vida dessas pessoas, né? As políticas afirmativas, elas estão aí mesmo para tentar equilibrar essa desigualdade que vem, né, histórica mesmo. Então, eu acho que sim, eles têm mais dificuldade. Eu concordo. Se você perguntar para todo mundo, sem você preconceituoso, as pessoas falam que tá bom. Mas a gente vê índices estarrecedores aí, né, de preconceito em todas as vertentes sociais. Então, é importante que a gente tenha políticas para isso, né, cotas, conscientização e promoção social dentro das empresas para que a gente consiga incluir e ir diminuindo o gap, né? Que certamente é dolorido, né? Você não conseguir uma vaga por conta de um julgamento e não pela sua capacidade. Vocês acham sobre a sociedade impor como as mulheres como os rivais? Que acontece muito das mulheres competir com ela mesma. Eu acho que a competição, ela não é mais de gênero.
A gente está no momento da nossa sociedade, que a gente conversava um pouco antes, que a gente está num momento em que a sociedade está competitiva, enquanto a gente deveria ser colaborativa, né? Essa coisa da alta performance o tempo todo, isso é exaustivo demais. Ninguém sustenta essa personagem por muito tempo. A gente tem família. Então, eu sou professora de felicidade. Qual que é a pizza disso? Né? Antigamente, a gente tinha como regra para o sucesso título e grana, né? Eu vou ser tal coisa e vou ser bem sucedido. Hoje a gente já viu que isso funciona, né? Para você ter sucesso, e o sucesso é bem-estar, você tem que pegar essa pizza e colocar tempo livre, espiritualidade, lazer, esporte, dinheiro. Então, assim, a pizza ela tem que ser bem dividida. E isso é uma construção individual, né? E não de gênero. Assim, né? A gente tem que lutar contra essa coisa da gente tem que performar e esquecer de você, do seu bem-estar. Então, essa construção individual ela tem que acontecer à medida que a gente vai entendendo que você focar 100%, competir com você para ter uma vaga, faz muito sentido. Essa vaga vai me trazer mais qualidade de vida, vai me deixar mais feliz, vai colocar um sorriso no rosto, porque se for só pela grana, o prejuízo é muito grande, né? Você é doente se você chegar no topo, mas chega doente. Então, eu acho que é uma maneira nova de pensar que a gente tem que viver. Mas eu acho também que os coletivos, assim, eu acho que de alguma forma, em algum momento, né, a gente tinha essa questão de como o nosso papel social era um papel acessório, né? A gente tinha muito essa coisa de necessitar de aprovação, né? De você ser querida por alguém e colocar as mulheres nessa situação de rivalidade em algum momento, principalmente por um papel social. E eu acho que hoje os coletivos de mulheres, eles são muito impactantes, sabe? As mulheres hoje estão mais abertas para se acolher, sabe? Nessas questões de violência, de estar disponível uma para outra. A rede de apoio, ela sempre é feminina na maioria das vezes, né? Em relação às nossas demandas. Então eu acho que essa rivalidade, se ela existiu, ela já diminuiu muito. Né? Assim, como sociedade, a nossa evolução não para, mas eu acho que não é mais como já foi. Eu acho que os nossos olhos estão um pouco mais abertos, assim, em relação a nós, né? Que os nossos direitos, a gente tem que lutar por eles de forma coletiva. E os coletivos femininos, eles têm que se mobilizar bastante. Bom, gente, então a gente está encerrando agora o podcast. Quero agradecer as duas mulheres por terem vindo aqui, por ter se disponibilizado para dar essa atenção para a gente, esse tempo. Quero agradecer também a professora, a Carol, que ela não apareceu, mas ela está aqui com a gente também, ela faz parte do nosso grupo. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com você, Júlia e Meire, uma ótima iniciativa, né? E desejo sucesso para os próximos podcasts. Eu também agradeço a oportunidade, gostei muito de ter participado, acho esse tema muito importante, muito relevante, acho que as meninas estão aí à frente, né? Desejo sucesso para vocês.